E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e esse é o terceiro vídeo resolvendo questões de concurso de Educação Física da Banca UES. Fica aí que eu vou continuar logo após a vinheta. Bom, então vamos lá, a gente está resolvendo a prova do concurso para professor do estado do Ceará que aconteceu em 2018 e agora a gente está na questão 65. Lembrando que nesse vídeo aqui eu estou mostrando o raciocínio que eu segui na hora que eu estava resolvendo, que eu peguei essa prova para resolver, sem pesquisar, só resolver para ver o que eu acertava e o que eu errava, e eu estou passando para você aqui o meu raciocínio, na forma como eu resolvi. Se você quiser ver mais aprofundado, se você está estudando para um concurso da Banca UES, nesse momento está acontecendo o concurso do município de Sobral, da Banca UES. Então, se talvez depois você está assistindo esse vídeo em outro momento, está estudando para algum concurso da Banca UES, tem a apostila. A apostila vai estar no link da descrição aí do vídeo, vai estar também no meu site. Na apostila eu explico de forma mais aprofundada e coloco links de textos para você ler, beleza? Aqui eu estou só mostrando aqui o raciocínio, que é uma coisa importante também. Não adianta nada você ter todo o conhecimento na sua cabeça e na hora da prova você não conseguir fazer o raciocínio para conseguir descobrir a resposta correta. Porque por mais que você estude, vai ter questões que você não vai saber o conteúdo, não vai ter certeza do conteúdo. Mas por raciocinar, usar os conhecimentos que você tem, você consegue descobrir a resposta correta. Então vamos lá, vamos aqui para a questão 65. Dentre os diversos métodos existentes para o ensino dos jogos esportivos coletivos, encontra-se o método dos jogos esportivos modificados. Atente para o que se afirma a seguir a respeito desse método e assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. O princípio fundamental é que os jogos modificados devem ser desenvolvidos sempre dos mais simples para o mais complexo, solicitando uma alta expectativa do aluno e garantindo uma intensidade máxima de fazer e participação. Bom, essa aqui eu marquei já como falsa. Por quê? Veja bem, olha a lógica. Ele está dizendo que o professor deve começar suas aulas, por exemplo, vamos supor, o professor vai dar aula por 2 meses. Então, na primeira aula, ele vai dar a coisa mais simples que ele tem, o jogo mais simples que ele tem. E a cada aula ele vai aumentando. É um método válido? Beleza, pode ser, não está discutindo isso aqui. Mas ele está dizendo que se eu fizer assim, eu vou garantir uma intensidade máxima de prazer dos alunos. Não, é justamente o oposto. Os vários estudos mostram sobre métodos de ensino, de esporte, de jogos. Não só esse método aqui, mas eles dizem que se a gente seguir essa linha de começar do mais simples para ir aumentando aos poucos, pode até ser um método bom para ensinar, mas não é um método bom para motivar. Os alunos eles vão ficar desmotivados. Por quê? Nas primeiras aulas vai ser coisas muito simples. Então, os alunos vão estar desmotivados, não vai ter a motivação. Então, por isso essa primeira aqui está falsa, que ele está dizendo justamente o oposto. Ele está dizendo que se eu fizer assim, os alunos vão estar motivados. Então, está errado, falso. Por aí a gente já fica entre letra A e letra C. Mas vamos continuar lendo. Os objetivos principais do aprendizado dos jogos modificados são o aperfeiçoamento da técnica motora, o domínio do material do jogo, o ensino do comportamento tático. Também claramente falso. Pensa, jogos modificados. Quando a gente fala em jogos modificados, a gente está pensando em quê? Justamente em modificar uma prática para poder incluir todo mundo. É isso que a gente está falando. Então, de onde que isso aqui, o objetivo principal é o aperfeiçoamento da técnica? É justamente o oposto, então falso. Por aí você já mata a questão, que é a letra C. Beleza? Mas vamos ler o resto. Os jogos modificados se baseiam na abordagem da compreensão dos jogos em que todos podem participar, olha aí. Na tomada de decisões, o ensino progride através da tática de jogo ao invés de habilidades técnicas. É justamente isso aí. Ele foca mais na tática em vez da técnica. Beleza? E continuando, os jogos são denominados modificados por apresentarem uma forma diluída do jogo principal. Podem ser competitivos ou cooperativos e são recomendados em qualquer nível de escolaridade. Verdadeiro. Então, FFVV. Questão simples, letra C. Ok? Vamos continuar. 66 agora. Considerando a proposta para educação física apresentada pelos PCN,
assinar a afirmação verdadeira. Vamos lá, letra A. Anatomia, fisiologia e bioquímica são abordados principalmente a partir de percepção do próprio corpo, isto é, o aluno deverá analisar e compreender as alterações que ocorrem em seu corpo durante e depois de fazer atividade física. Eu já falei várias vezes nos meus vídeos. Você tem que ler a alternativa e procurar alguma parte daquela alternativa que pode ser que esteja errado. E quando eu ler aqui a letra A, eu não vejo nada que possa estar errado. Mesmo sem eu ter lido PCN, mesmo sem eu ter estudado, lê a letra A, procura alguma coisa errada. Não dá para achar uma coisa que esteja errada aqui. Mas vamos ver as outras. Então, se você não tem certeza, né? Coloca uma interrogação e vai ler as outras. Letra B. Os blocos de conteúdo são compostos por jogos e brincadeiras, esportes, lutas, ginástica, dança e conhecimento sobre o corpo. Bom, levando em consideração que você não tem na sua cabeça ali fixa quais são os blocos de conteúdos, você também não vai saber se essa aqui está certa. A maioria das alternativas, da maioria das questões, você consegue encontrar o erro. Nessa aqui ficou difícil, porque eu li as duas alternativas aqui, A e B, não deu para encontrar o erro. A não ser que você saiba quais são os blocos de conteúdo, que caso você esteja estudando para um concurso, você tem que saber. Eu resolvi aqui, já fazia tempo que eu não estudava para o concurso, então na hora que eu resolvi eu fiquei na dúvida entre A e B. Se você estiver estudando, você ia saber que os blocos de conteúdo não são esses. Mas sem esse conhecimento fixo na sua cabeça, você iria ficar em dúvida aí entre A e letra B. Vamos ler a letra C, ó. As dimensões de conteúdo são procedimentais, conceituais e ativas. Essa aqui não tinha como você marcar, né? Porque aqui é conhecimento básico de um professor de educação física. As dimensões do conteúdo são procedimental, conceitual e atitudinal. Nada a ver com ativa. Então, risca C. Letra D. Os critérios de seleção de conteúdos são relevância social, características do aluno e características da própria área onde ele reside. Também está errado. Essa aqui eu lembrava de quando eu estudei, né, PCN, eu lembrava que os critérios de seleção não é características da área onde o aluno reside. É características da área da educação física, da sua área de atuação. Então, nada a ver com a área onde ele reside. Então, eu risquei também letra D, eu fiquei entre A e B, fiquei na dúvida. Mas aí, como eu fiquei na dúvida entre A e B, eu pensei, letra B, aqui ele está dizendo quais são os blocos. Pode ser que os blocos não sejam esses. Então, já que eu estou em dúvida entre A e B, e eu olho para B e eu vejo que a B tanto pode estar certa como pode estar errada, e já eu olho para A e não consigo ver nada que possa estar errado na letra A, eu marco a A. Ó, vamos ler a A de novo. Ó. Anatomia, fisiologia e biomecânica são abordados principalmente a partir da percepção do próprio corpo. Isto é, o aluno deve analisar e compreender as alterações que ocorrem em seu corpo durante e depois de fazer a atividade física. Qual o erro que pode ter aí? Nenhum. Então, eu marquei A. E era justamente a letra A, porque os blocos não são esses aqui. Se você quiser ver os blocos, abre aí o PCN, dá uma olhada lá nos blocos de conteúdo, e na minha apostila também já tem, que eu coloquei lá, beleza? Então, 66, letra A. Próximo, 67. A performance esportiva nos esportes coletivos pode ser mensurada por diversos fatores, dentre os quais se encontram os seguintes, os indicadores: táticos, técnicos, anatômicos, sociais, físico-fisiológicos, enfim. Essa aqui é uma questãozinha bem complicada. Uma questão muito técnica, muito específica, difícil de você raciocinar para encontrar a resposta certa. Então eu fui lendo aí alternativa por alternativa, tentando aí entender alguma lógica. Então vamos lá. Quais são os indicadores? O que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando quais são os indicadores que servem para medir a performance esportiva. Então vamos lá, letra A, indicadores tático-técnicos, pode ser. Indicadores anatômicos, sociais e físico-fisiológicos. Bom, eu li a letra A, pensei e botei uma interrogação, fui ler as outras. Letra B. Lembrando, é uma questão que você não sabe, você não tem um conhecimento, então o que você vai tentar fazer? Você vai tentar eliminar alternativas. Assim você tenta chegar na resposta correta. Sempre vai dar certo? Não, mas assim você aumenta a sua quantidade de acertos. Então vamos lá, letra A.
Letra A, como eu falei, eu botei uma interrogação, fui ler a outra. B. Indicadores técnico-táticos. Indicadores biológicos, sociais e fisiológicos. Indicadores biológicos e fisiológicos, se eles existirem, é a mesma coisa. Indicadores biológicos, indicadores fisiológicos. Seria a mesma coisa, né? Então, por isso aí, eu eliminei letra B. Letra C. Técnicos táticos, psicológicos, fisiológicos e desenvolvimento motor. Olha a lógica aqui. Quais são os indicadores? Indicadores, desenvolvimento motor? Quebrou aí a concordância. Ficou meio sem sentido, né? Indicadores técnicos táticos, ok. Indicadores psicológicos, indicadores fisiológicos e indicadores desenvolvimento motor. Totalmente aí quebrado a concordância. Então, risquei letra C também. Letra D. Tático-técnicos, biomecânicos, psicológicos e físico-fisiológicos. Também não consegui ver uma forma de eliminar. Então, eu fiquei entre letra A e letra D. Beleza? Aí eu fui comparar a letra A com a letra D. Tático-técnicos, tem nas duas. Anatômicos e biomecânicos, aí já tem a diferença de um para o outro. Ó. A letra A diz anatômicos, B biomecânicos, que parecem duas coisas assim bem parecidas, né? Seria indicadores anatômicos, indicadores biomecânicos. Como elas estão diferentes, a letra A tem um e a letra D tem outro, então só um dos dois está certo. Qual faz mais sentido para uma análise esportiva? Um indicador anatômico ou um indicador biomecânico? Lógico que é o biomecânico. Então, por isso aí, eu escolhi letra D. E era justamente a correta, letra D. Tá vendo aí? É você seguir um raciocínio. Mesmo sem você ter aquele conhecimento na cabeça, você vai acertar. Porque você nunca vai ter o conhecimento de todas as questões. Tem professores aí que dão aula de cursinho que eles querem fingir que eles sabem todas as respostas. Não sabe, ninguém vai saber. O que a gente pode fazer é estudar o máximo que der, praticar e ter um raciocínio lógico na hora de resolver. Dessa forma você vai resolver, você vai acertar a maioria das questões, mas você nunca vai acertar todas. Nessa aula aqui, por exemplo, foram 16 questões que eu resolvi aqui para esse vídeo. Das 16 eu acertei 14, errei 2. É um índice de acerto muito bom. A maioria das pessoas não acerta tantas questões assim, mas eu não acerto todas, não vou acertar todas. Beleza? Então vamos lá, 68, lutas. Lutas é um conteúdo que cai mais, é um conteúdo muito importante. No meu canal tem vídeo sobre lutas, assista, beleza? Então vamos lá. Lutas são entendidas não somente como as modalidades de combate formais, mas também como práticas da luta informal, tal como jogos de luta. Considerando essa proposição, assinar a afirmação verdadeira. Eu expliquei isso aí no meu vídeo. Beleza, letra A. Há uma distinção entre o conceito de lutas, arte marcial e esporte de combate. As lutas, de forma geral, podem ser classificadas em 3 categorias. Lutas de corpo a corpo, lutas de curta distância e lutas de golpear ou tocar. Bom, a primeira parte está correta. Ele diz que há uma distinção entre o conceito de luta, arte marcial e esporte de combate, está certo? São 3 conceitos diferentes. Mas aí na segunda parte ele misturou várias coisas num bolo só, que tornou a questão errada. 3 categorias, corpo a corpo, curta distância e golpear ou tocar. Não, aí ele misturou tudo numa alternativa só, isso tornou errado. Porque a gente tem várias classificações de luta. Quanto à distância, a gente classifica em média, curta e longa distância. Quanto às formas de lutar, a gente classifica em lutas de imobilização, lutas de contusão, etc. E aí ele misturou tudo como se fossem essas 3 categorias, então nada a ver. B. Pretende-se oferecer as lutas na escola com o objetivo de proporcionar diversidade cultural e amplitude de atividades corporais. Os jogos de luta podem ser equilíbrio e desequilíbrio, exclusão de determinado espaço, conquista de objetos, golpear e tocar, imobilizar ou reter. Isso aí, é os tipos de luta como eu falei. Beleza, então letra B, ok. Simples aí, letra B. Mas vamos ler as outras. Letra C. As lutas devem fazer parte dos conteúdos a serem ministrados na aula de educação física, ok. No ensino médio, ok.
de forma prioritária, pois o desenvolvimento motor maduro se faz necessário para a prática, nada a ver, né? Está dizendo que o aluno só pode praticar a luta se ele tiver um desenvolvimento motor maduro. Não, luta é para todo mundo. Então, C, errada. D, as aulas de luta devem ser teóricas e práticas, ok. Por meio de visitas a academias, palestras dadas por especialistas e devem ocorrer nos laboratórios de informática. Que loucura é essa, né? Primeiro, a aula de luta pode ser uma visita à academia, pode ser uma palestra dada por especialista, ok, mas aqui ele está dizendo que deve ser, então está errado. Não deve ser assim. O professor mesmo pode dar aulas de lutas. E depois, laboratório de informática da escola, será que eles quiseram mesmo colocar isso aqui na alternativa ou foi um erro de digitação, hein? Então, erradíssimo. Letra D, errado. 68, beleza. Vamos para 69. Leia atentamente o seguinte excerto. O barão francês Pierre de Coubertin se considerava um educador. De acordo com o COI, Coubertin via o esporte, ou seja, ele estava bem Coubertin, né? Via o esporte como parte da educação de qualquer jovem, assim como a ciência, a literatura e as artes. O movimento olímpico apoia os princípios de Coubertin e hoje a educação através do olimpismo tornou-se universal, essencialmente baseada nos valores humanos fundamentais. A educação olímpica envolve duas orientações: pesquisa sobre o olimpismo e ensino através do olimpismo, através de programas acadêmicos e programas para a juventude. Ok? 69. Questão da educação olímpica é uma coisa que a UES gosta de cobrar. Ela já cobrou aí nos concursos e ela já cobrou também no vestibular. Porque para você que não sabe, a UES ela faz no vestibular da UES, para qualquer faculdade que você queira entrar, no vestibular tem questões de educação física. E um dos conteúdos que eles gostam de cobrar é essa questão do olimpismo. Então, considerando as características da educação olímpica, assinala a alternativa falsa. Beleza. Letra A. A educação olímpica considera a proteção e promoção dos interesses comuns da sociedade humana, tais como paz, amizade e progresso. Beleza. Não vejo nada de errado. Vamos ler a próxima. Suas referências pedagógicas possuem significados ideológicos que distinguem etnia, religião, política e status social. Totalmente errado, né? É pelo contrário, é sem distinção de religião, de política, de status, de etnia, etc. Sem distinção. Então, letra B é erradíssimo, marca aí letra B, que a questão está pedindo a falsa, então é letra B. Vamos ler as outras. Seu conteúdo pedagógico inclui os valores humanos e que são universalmente aceitos por sociedade humana, como, por exemplo, a busca pela excelência, o fair play, a justiça, o respeito, ok. Letra D. O método básico de pedagogia da educação olímpica é o esporte, uma forma cultural que existe em todas as sociedades humanas. Letra B é a errada. Vamos para a próxima, 70. Bom, surgindo de uma necessidade do Estado, o movimento ginástico europeu reformulou a sociedade europeia, difundindo preceitos higienistas, nacionalistas, pedagógicos, morais e por meio da prática da ginástica. No que se refere ao processo de difusão do movimento ginástica, é correto afirmar aqui: escola alemã, escola sueca, escola francesa. Beleza, no meu canal já tem vídeo sobre isso, lá onde eu falo em história da educação física, no curso de educação física para concurso, e vou gravar um novo em breve. Vamos lá. A escola alemã, de caráter essencialmente militarista, influenciou os métodos dinamarquês e a calistenia. Bom, a escola alemã ela tinha um caráter essencialmente militarista, sim, mas ela não influenciou o método dinamarquês. Quem fez isso foi a sueca. Beleza? Letra B. A escola sueca possui um viés médico, ok, e foi composta pelo método natural de Herbert. Não, essa segunda parte se refere à escola francesa. Primeira parte, ok, viés médico, segunda parte da escola francesa. C. A escola francesa trazia aspectos mais acentuadamente pedagógicos, certíssimo, e abrangeu o método natural austríaco. Não, aí foi a alemã. Só sobrou letra D. A escola alemã influenciou diretamente a modalidade competitiva ginástica artística e indiretamente a ginástica rítmica. Essa é a letra correta, letra D. Beleza, vamos para a próxima? Questão 71. Assinale a opção em que a modalidade de esporte coletivo está corretamente relacionada com seus principais fundamentos. Esporte, a UES gosta de cobrar esporte. Outras bancas também gostam de cobrar esporte. No meu canal tem vídeos sobre vários esportes que podem me ajudar nisso. Então vamos lá.
Handball, empunhadura, recepção, passe, arremesso, drible e finta. Essa é a alternativa correta. B, basquete, passe, drible, arremesso, condução. Não existe condução no basquete. Beleza? Condução, pelo contrário, condução é uma falta no basquete, quando você caminha com a bola. Beleza, voleibol, saque, passe, levantamento, ataque, bloqueio, finta e defesa. Não existe finta no basquete. Sem contar que muitos desses aí não são fundamentos. Por exemplo, ataque não é um fundamento, levantamento não é um fundamento, é uma situação de jogo. Mas finta não existe de jeito nenhum no basquete. Beleza? Aliás, no vôlei, não existe finta de jeito nenhum no vôlei. D. Futsal, passe, drible, finta, cabeceio, chute, recepção, condução, domínio de bola e rebote. Rebote é uma coisa mais do basquete, que é quando a bola vai na cesta, bate lá fora, volta e todo mundo briga por ele. Então o rebote é um fundamento do basquete, é um dos fundamentos do basquete. Tem no meu vídeo sobre basquete, eu falo do rebote. Futsal não. Então, letra A. Beleza? 71, questão fácil. 72, uma questão que eu gosto muito, porque eu já também falei disso no meu vídeo sobre atletismo. Muitos professores de educação física não sabem disso. O ponto principal dessa questão aqui é você saber que na Olimpíada a gente tem o arremesso de peso, disco, martelo e dardo. Mas desses 4, somente o peso é chamado de arremesso. Os outros 3 são chamados de lançamento. Isso é por causa da nomenclatura que vem do alemão. No alemão existem 2 palavras diferentes. Uma quando você joga um objeto colado ao corpo, eles têm uma palavra para isso. E outra para quando você joga um objeto com o braço estendido, eles têm outra palavra para isso. No português não tem essa diferença, mas para manter a diferença eles colocaram nomes diferentes. Arremesso e lançamento. O único que você joga colado no seu corpo é o peso, que fica aqui colado. Todos os outros é com o braço estendido. Então, por isso que o peso tem um nome diferente. O peso se chama arremesso, arremesso de peso. Os outros são lançamento. Olha aqui, o atletismo sincero no conteúdo de esporte deve ser apresentado aos alunos nas suas aulas de educação física. São provas de atletismo apresentadas no conteúdo esportes. Letra A, arremesso de disco, está errado. É lançamento de disco. B, arremesso de martelo, está errado também, é lançamento. C, arremesso de peso e lançamento de martelo, correto. E D, arremesso de dardo, está errado. Então, letra C, arremesso de peso e lançamento de martelo. Questão muito simples e boa, beleza. 73, vamos lá. Entender os aspectos relativos ao treinamento esportivo é um dos requisitos necessários para a melhor utilização dos fundamentos didáticos e pedagógicos do professor de educação física escolar. Assinala a opção em que o princípio do treinamento esportivo está definido corretamente. Bom, eu não tenho um vídeo falando especificamente sobre os princípios desportivos, os princípios do treinamento esportivo, mas eu vou gravar ainda. Só que no meu canal tem um vídeo que é os princípios da musculação. Nesse vídeo eu falo sobre 3 princípios, que são princípios do exercício físico, princípios do treinamento, aplicados à musculação. Eu falo lá sobre o princípio da sobrecarga, o princípio da adaptação e do volume e intensidade. São esses 3 princípios. Não sei se eu falo mais algum além desses 3, não estou lembrado. Mas eu falo esses 3 princípios. E em breve eu vou gravar vídeo falando sobre cada um dos princípios do treinamento esportivo. Acompanha aí o canal. Então, letra A, o princípio da sobrecarga explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie. Errado. Esse aí é o princípio da individualidade biológica. Beleza? B. O princípio da especificidade consiste em desenvolver o organismo do indivíduo de maneira adequada, variando-se a frequência, a intensidade, o volume e a duração do treinamento. Não, esse aí é o princípio da variabilidade. Beleza? C. O princípio da individualidade biológica é aquele que impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance. Aí é o princípio da especificidade. D. O princípio da reversibilidade guarda a seguinte ideia: o que não se usa, perde. Esse princípio assegura que as alterações corporais obtidas com o treinamento físico sejam de natureza transitória. Ou seja, enquanto você está correto essa aí. Ou seja, enquanto você está treinando, você ganha ali, tem algum ganho de massa muscular, ganho de condicionamento físico, você tem alguma melhora no seu corpo. Parou de treinar, vai voltar ao estado inicial. Como está dizendo aí, o que não se usa, se perde. Então, letra D, ok, vamos lá, 74. Vamos terminar logo isso aqui. 74.
O jogo constitui um elemento de grande relevância nas aulas de educação física. Dentre os teóricos que estudaram este tema, encontra-se Piaget, Vygotsky e Vallon. Considerando esses estudiosos, assinaram a afirmação verdadeira. Bom, esse é um tema que eu estudei na minha faculdade, então eu não lembrava mais. Então essa foi uma questão que eu errei. Vou mostrar aqui para você, mas se você quiser ver mais aprofundado, já está na apostila. Já coloquei na apostila. Lá eu coloquei mais aprofundado explicando esse assunto, beleza? Então vamos lá, letra A. O surgimento de um mundo ilusório e imaginário na criança é o que, na opinião de Vygotsky, se constitui jogo, uma vez que na imaginação, como um novo processo psicológico, não está presente na consciência das crianças pequenas. Essa é a resposta correta. Não foi a que eu marquei porque eu não sabia, fui lendo, fazendo ali como eu sempre faço, fazendo ali eliminações e marquei a letra D de dado. Qual foi que você marcou? Marquei a letra D de dado, mas a correta era a letra A. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. B. Na concepção de Piaget, o jogo é, em geral, a acomodação que sobressai a assimilação, uma vez que o ato, inteligência, né, etc. Essa aqui está errada, porque é o contrário, é a assimilação que se sobressai a acomodação. Então essa está errada, beleza? Eu não sabia disso na hora que eu estava lendo a questão, porque lembra que eu resolvo sem pesquisar. Depois eu fui pesquisar, né? Então já está lá na apostila explicando isso aí bem direitinho. C. De acordo com Vallon, as manifestações lúdicas acompanham o desenvolvimento da inteligência, uma vez que se vinculam aos estágios de desenvolvimento cognitivo. Essa está errada porque essa ideia não é de Vallon, é de Piaget. Beleza? D. Segundo Piaget, a aquisição motora desempenha progressivamente um crescimento para o desenvolvimento individual. É por meio do corpo e da projeção motora que a criança estabelece a primeira comunicação com o meio. Por isso a criança deve ter a oportunidade de brincar. Olha essa alternativa como está bonita, né? Por isso que eu marquei a letra D. Achei muito bonito o que ela está falando e concordo 100%. Para mim ela foi muito clara, por isso que eu marquei. Só que o único erro dela é que essa ideia não é de Piaget, e sim de Vallon. É o único erro dela. Beleza? Então era isso aí, era a letra A essa questão. Vamos para a próxima, 75. Piaget contribui com a educação física e a educação de forma geral. A partir de suas pesquisas sobre o desenvolvimento humano, tais como os processos da construção do conhecimento, os estágios do desenvolvimento da inteligência e a construção da moralidade. Considerando essa proposição, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. O estágio sensório-motor é a fase que corresponde ao início da construção dos esquemas simbólicos, pelos quais a linguagem passa a desenvolver-se. Não, essa aí para mim está claramente errado, porque estágio sensório-motor, a gente está falando lá dos primeiros estágios do desenvolvimento, que a criança, como o próprio está dizendo, sensório-motor, ela está descobrindo o mundo pelos seus sentidos. Então não é nessa fase aí que a linguagem começa a se desenvolver, nada a ver. B. No estágio operatório concreto, o conhecimento já acontece a partir das hipóteses. A criança passa a estabelecer relações e percebe pontos de vista diferentes do seu. Com isso, ela inicia a realização das operações mentais. Não. A questão da elaboração de hipóteses já é a última fase do desenvolvimento cognitivo da criança. Não é já no operatório concreto. Beleza? Se você quiser ver mais sobre isso aí, é só você pesquisar estágios do desenvolvimento infantil de Piaget. Pesquisa isso aí. Ou então, compra aí minha apostila que já está na apostila. Beleza. Então, C. O estágio de anomia refere-se ao período do desenvolvimento moral em que a criança se encontra fora do universo das regras e leis sociais. É justamente isso. Esse é o conceito de anomia. D. A acomodação é o ato de interpretar o mundo por meio dos esquemas já existentes e a assimilação ocorre quando a modificação dos esquemas já formados. É justamente o oposto. Beleza? Então, letra C. Próximo, 76. Acerca do crescente uso de anabolizantes nos últimos anos, um tema bastante atual e relevante para a sociedade, assinala a afirmação verdadeira. No meu canal também tem vídeos sobre anabolizantes e suplementos. Muito bom para você assistir, que pode cair muito em prova. A.
O professor de educação física deve abordar o tema: use anabolizantes em suas aulas na escola de forma superficial, já que esse assunto cabe ao bacharel. Nada a ver, pelo amor de Deus, né? B. Os anabolizantes são hormônios sintéticos fabricados a partir do hormônio sexual masculino, denominado testosterona. Corretíssimo. C. Anabolizantes são hormônios sintéticos fabricados a partir do hormônio sexual feminino? Nada a ver. D. Anabolizantes são hormônios naturais? Não, são sintéticos. Então, questão muito fácil, letra B de bola, amém. Vamos para a próxima. 77. Capoeira. No meu canal também tem um vídeo só sobre capoeira. Assista, que é muito bom. Capoeira é uma das práticas corporais mais presentes no Brasil. Sua importância também é notada por ter sido, em 2008, considerada patrimônio nacional. No que se diz respeito a essa prática, é incorreto afirmar. Bom, vamos lá. Letra A. Os maiores mestres de capoeira no Brasil foram o mestre Pastinha, representante da capoeira regional, e mestre Bimba, representante da capoeira Angola. Não, mestre Bimba é que é da regional. Beleza? Mestre Bimba foi o precursor aí, foi quem praticamente criou a capoeira regional. Então, capoeira regional, a gente lembra de mestre Bimba. Beleza? Então, ele está pedindo a incorreta, né? Então, é justamente a letra A incorreta. Beleza. B. A capoeira Angola é jogada no ritmo mais lento, mais próximo ao solo, apresenta certa malícia e atos teatrais. Isso mesmo. E C. A capoeira regional apresenta movimentos mais velozes, ágeis e objetivos, em um plano mais alto em relação ao solo. Exato. D. Após a abolição da escravatura, a capoeira era praticada predominantemente por escravos libertos. Tal fato fez com que o governo estabelecesse a proibição de sua prática em 1990. Isso. A capoeira foi proibida por lei. No Código Penal brasileiro foi incluído o artigo que dizia que era crime praticar a capoeira, com pena de reclusão, com prisão. Beleza? Vamos lá, estamos quase chegando no fim. 78, bora para 78. Ensinar ginástica nas aulas de educação física na escola não é algo recente. Claro que não, né? São diversas as possibilidades de apresentar este conteúdo aos alunos. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que as ginásticas de condicionamento físico voltam-se para problemas físicos, embora com novas propostas de abordagem do corpo. Um exemplo é a yoga. Bom, para mim essa é uma questão claramente que caberia recurso, que deveria ter sido anulada, mas vamos lá. A letra A, eles devem ter considerado como incorreta, porque as classificações de ginástica aqui seriam a ginástica competitiva, ginástica de condicionamento físico, de demonstração e de consciência corporal. Seriam esses 4 tipos que eles consideraram para essa questão. E talvez eles tenham colocado o yoga como uma ginástica de consciência corporal e não de condicionamento físico. Por isso ele considerou como incorreta essa alternativa. Para mim, a yoga também pode ser considerada de condicionamento físico, em vez de ser apenas a de consciência corporal. Então, para mim, já poderia anular a questão aí. Mas não é nem por esse ponto que eu digo que a questão deve ser anulada. Até aí é um errozinho aí para mim, mas questão de interpretação minha. Mas vamos continuar lendo. Letra B. As ginásticas de demonstração, olha aqui, ó, possuem o caráter não competitivo, e sim demonstrativo, tais como a ginástica rítmica e acrobática. Bom, está claramente aí incorreta, porque ginástica rítmica e acrobática são competitivas, né? E não apenas de demonstração. Então, claramente incorreta. Letra B, incorreta. Letra C. As ginásticas de condicionamento físico visam a estética corporal relacionada ao padrão de corpo belo estabelecido pela sociedade de consumo. Por exemplo, pode-se citar aeróbica localizada, step, body pump. Essa está correta, C correta. Beleza. Agora D. As ginásticas fisioterápicas tratam de elementos de prevenção. Dentre elas se apresenta a cinesioterapia. Eles consideraram como incorreta porque eles consideraram que as ginásticas fisioterápicas elas não são preventivas, e sim paliativas, ou seja, elas são para serem feitas depois do problema. Só que eles estão enganados, porque a ginástica fisioterápica, ela também é de prevenção, ela é as duas coisas. Na maioria dos casos ela é paliativa, né? Mas ela também é de prevenção. Inclusive no livro
O próprio autor fala isso, que a fisioterápica também pode ser de prevenção. Então a D está correta. A D estaria errada se ele colocasse assim: as ginásticas fisioterápicas tratam apenas de elementos de prevenção. Se ele botasse a palavra apenas, estaria incorreta. Mas ele dizendo que ela trata de prevenção, ela está correta, porque ela trata das duas coisas, tanto o preventivo quanto o paliativo. Então, a A poderia ser considerada correta, mas num grau menor. A D claramente está correta e a C também, então tem duas corretas aí, deveria ter sido anulada. Beleza? Vamos lá, faltam só duas questões. 79. Inclusão como processo social amplo vem acontecendo em todo o mundo. Fato que vem se efetivando desde a década de 50. Na escola, os educandos com deficiência leve e moderada podem participar das atividades dentro do programa de educação física, com algumas adaptações e cuidados. Atente para que se afirma a seguir sobre o processo de inclusão nas escolas. Primeiro, conforme a Organização Nacional das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, o Brasil é o país da América Latina que mais insere alunos com necessidades especiais em escolas regulares, seguido de México e Chile. Como é que eu vou saber disso, né? Jamais eu iria saber um negócio desse. Então, coloca aí uma interrogação e vamos ler a outra. 2. No Brasil, as classes especiais foram criadas em 1960 e 1965 em todo o país, para pessoas excepcionais. Este era o termo empregado exclusivamente para pessoas que frequentavam as classes especiais que contribuíam para o término da segregação e exclusão dos alunos. Bom, claramente incorreta, né? Porque ele está dizendo que esse termo pessoas excepcionais era utilizado só para pessoas que frequentavam essas classes. Então, quem não ia para a escola não era uma pessoa excepcional? Não, esse termo era usado para todos que tinham deficiência na época. Então, claramente incorreta. Aí veja bem, para mim essa 2 está muito claramente incorreta. Quando você vem aqui para as alternativas, a única que não tem a 2 é a B. Então só por aí você mata a questão. Tá vendo como às vezes você começa a ler a questão, você pensa, essa questão vai ser difícil. Mas era só para te enganar, a questão é muito fácil. Ele fez ela começar difícil para te desesperar, para fazer você perder a calma e errar. Mas a questão é extremamente fácil. Olha, ele botou aqui uma coisa muito fácil de você saber, e nas alternativas ele colocou só uma que não tinha. Então, questão muito fácil. Ó, a partir de 1980 a terminologia deficiente foi alterada para pessoa portadora de deficiência. A partir de 86 houve a substituição de pessoa portadora de deficiência, bem como de excepcionais, para pessoas de necessidades educativas especiais. Aí já está falando da história, né? Você poderia saber disso ou não, não importa, o que importava era a 2. Pela 2 você matava a questão. 4. A educação inclusiva prevê a inserção de indivíduos em classes regulares, independente de suas condições físicas, cognitivas, sensoriais, origem, raça. Este aprender juntos implica levar em consideração o contexto histórico, cultural e social em que são inseridos. Também aí é lógico essa questão, essa 4, para mim também está claro. Mas mesmo que você não soubesse, o que importava era a 2. Ó. Sabendo que a 2 estava errada, você matava a questão. Você vinha para B, ó. 1, 3 e 4. Então todas estão corretas, só não a 2. Beleza, vamos lá. Última questão. Para Beth, a decisiva influência das mídias, em especial da televisão, no direcionamento de tendências da cultura corporal de movimento, apresenta importantes repercussões para a educação física. Em sua obra, o autor apresenta tendências que a educação física sofre pela ação da mídia imposta pela sociedade. Assinala a opção que não corresponde a uma dessas tendências. Bom, Beth é o autor lá da abordagem sistêmica, que ele fala justamente isso, que a educação física é um sistema aberto, que ela influencia a sociedade e é influenciada pela sociedade. Então aqui está falando isso, a influência que a mídia causa na sociedade. Assinale a opção que não corresponde a uma dessas tendências. Letra A. Confundimento ou entrelaçamento entre os modelos de estética corporal e o modelo de fitness, saúde e aptidão física. A vinculação valorativa do exercício físico à saúde foi deslocada para o valor da beleza, segundo um padrão imposto pela mídia. Correto? Corretíssimo. B. O exercício físico de modo geral, e em especial as ginásticas, passa a revestir-se de certos sentidos,
emagrecimento, definição, hipertrofia muscular, sensualidade, etc. Correto? Correto. C. O fenômeno das novas esportivizações tende a assimilar diversas formas da cultura corporal de movimento ao modelo de esporte-espetáculo. É isso aí. A espetacularização do esporte foi evidenciada pela mídia da década de 70 para cá, né? D. Progressiva aproximação do esporte-espetáculo das demais formas de cultura esportiva. Essa tendência aproxima na sua forma, embora não no seu simbolismo, o esporte telespetáculo do esporte praticado em contexto de lazer, educação e saúde. Não, pelo contrário. Com a grande espetacularização do esporte proporcionado pela mídia, acontece um distanciamento entre o esporte ali espetáculo com o esporte aqui cultural, o esporte lazer, o esporte para a saúde. Beleza? Bom, então essas eram as questões, mas antes de você terminar o vídeo eu vou lhe dar uma dica muito importante. A dica é: curta meu vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda o canal a crescer e assim eu vou continuar postando mais vídeos para ajudar você a passar no concurso. Beleza? E a segunda dica é: mantenha o foco. Mantenha o foco, que para passar no concurso é praticar, é treinar, treinar, treinar e praticar. Assim como no jogo, você para ganhar um jogo tem que fazer o quê? Treinar bem muito. Não adianta você ir para um jogo só com força de vontade, só com coragem, não. É treino. Se você não treinar bem muito, você não vai conseguir ganhar o jogo. Beleza? Então até o próximo vídeo e valeu!